Olá, eu sou o Fabiano Campos, da Ciro Radiologia, do Grupo Ciro. E esse ano de 2024, a Ciro está fazendo 25 anos de tradição e confiança. A Ciro possui um ecossistema relacionado ao diagnóstico por imagem e ao laboratório de prótese, chamado OnLab. No diagnóstico por imagem, nós fazemos, além dos exames convencionais, tomografias, exame histopatológico, nós fazemos escaneamento, diga adeus às massinhas, e também nós fazemos o ultrassom, é o último equipamento que nós compramos para harmonização orofacial, na qual nós geramos segurança para o profissional e para o paciente. Também temos os planejamentos que nós fazemos em nossa central, chamado Planicenter, que são os planejamentos digitais, EndoGuide, PerioGuide, muitos profissionais utilizam e é uma ferramenta extremamente tecnológica. E hoje nós temos um convidado super especial, porque além dele ser dentista, um profissional da área de saúde, ele é um educador. Eu estou com o currículo dele aqui. Eu vou ter que ler porque é super extenso e eu prefiro ler. Ele foi graduado pela Faculdade Paulista, Estadual Paulista, a Unesp de Araçatuba. Especializou na USP Bauru. Tem mestrado aqui na UFG e tem doutorado pela UFG. Entre 2017 e 2024, coordenador do curso de odontologia Unifazam e também lá da Integra, em Caldas Novas. Professor da Unifazam. Também possui um MBA em gestão empresarial na FGV. Nós conversamos, na época eu fiz em 2008 e ele fez, nós batemos um papo sobre isso e ele fez também na mesma instituição, nós fizemos na mesma instituição, nós vamos falar sobre esse aspecto. Ele é conselheiro da ABOR, já trabalhou como cirurgião dentista no PSF, aqui em Senador Canedo, em Goiás, e também desenvolveu várias pesquisas em diversos temas, da tomografia, modelos digitais, reabsorções radiculares. Detém também uma patente de um aparelho ortodôntico chamado Afix. Fundador da startup de educação Hubble. E tem outras características aqui, mas são pessoais que ele vai explicar sobre suas paixões, sobre seus hobbies. Eu convido para nos acompanhar nesse podcast, Dr. Yuri Castro. Maravilha. Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer Fabiano, a Ciro, Juliano, em fazer esse convite a nós. Eu estou vendo aqui a questão do tempo, que a Ciro está aí no mercado odontológico, de radiologia odontológica, 25 anos. Isso não é para qualquer empresa, viu, Fabiano? Então, mérito daqueles que estão à frente da empresa, que iniciaram lá atrás e continuam essa tradição e essa confiança que é colocada a nós, seus clientes, dentistas. Dizer que, apesar de ser uma empresa de radiologia odontológica, a gente vê que tem diversos outros serviços envolvidos, Você colocou aí agora há pouco, escaneamento, fresagem e etc. E a gente vê mais um ponto importante para a empresa sobreviver, num mercado competitivo, em diversas áreas. Então a gente percebe que vocês inovam, vocês se reinventam e 25 anos, de fato, são 25 anos que devem ter aí muita estrada, muita história para contar. E a gente
tenho um prazer de estar aqui sendo entrevistado por grandes empresários da odontologia como você, Fabiano. Isso é um prazer. Muito obrigado, Yuri. Você também é um grande marco na odontologia goiana e do Brasil, né? De trazer, estar à frente aí da Fazan. Eu vou citar mais a Fazan, certo? Porque nós estamos aqui em Goiânia e é a nossa referência. Então, assim, eu gostaria de começar de quem é o Yuri. Yuri é goiano, Yuri é filho, é pai. Quem é o Yuri Castro? Maravilha. Fabiano, você citou a Fazan. Hoje, nós começamos lá atrás como faculdade. Hoje, nós somos centro universitário, então a gente usa dizer Unifazan, não deixa de continuar aquela Fazan, né, do passado. Então, O que é um centro universitário também? Porque pode confundir, né? O que é um centro? Qual seria a diferença? Hoje nós temos 4 condições de empresas de ensino superior, né? De instituições de ensino superior. Dentre elas, começa lá atrás como faculdade. De faculdade, você tem alguns pré-requisitos para evoluir a centro universitário e de centro universitário para universidade. Então, nós temos faculdade, centro universitário e universidade. Cada um com suas prerrogativas e autonomia. Isso depende muito aí das questões do MEC, a gente pode escorrer sobre isso. E eu acrescento ainda as fundações. Então, nós temos Fundação Dom Cabral, Fundação Getúlio Vargas, existem fundações ligadas ao Conselho Estadual de Educação, que são fundações de prefeituras. Então, a gente tem algumas fundações hoje, associações, fundações que são instituições de ensino superior. Então, nós temos aí 4 classificações no Brasil, né? Bom, falando um pouquinho sobre mim. Isso. Né? Eu sou goianiense, nascido em Goiânia, em 1982. Tenho um pai. Bom, meus avós todos são mineiros, do sul de Minas, mas meu pai veio a nascer em Itaberaí, um pouquinho ali antes do Vale do Araguaia, né, entre Inhumas e Goiás, uma cidade muito promissora. E minha mãe é goianiense também, né? Sou filho de engenheiro e matemático, meu pai é licenciado em matemática e também engenheiro. Desde 1971, professor, aposentou no IFG, no Instituto Federal Goiano, em 2016, e em paralelo à educação, ao magistério, ele também foi engenheiro, né? Bacharel de carreira da antiga Telegoiás, quando ele aposentou lá atrás em 1997, né? Então, é o único da família que é exatas, né? E minha mãe dentista, então odontopediatra, tem quase 50 anos já de profissão. Ela formou em Anápolis, na época era a FOJOP, né? E fez também curso na área de endodontia, dentística. Odontopediatria é interessante porque você atende as crianças, elas crescem, querem continuar com a odontopediatra e você tem que se desenvolver e ter outras habilidades, né, em outras especialidades odontológicas. Bom, tem um casal de irmão, o Ítalo, fez direito, e a Luma, que também é dentista. Então a gente está numa família de 3 dentistas, uma periodontista, que é minha irmã, odontopediatra, minha mãe, eu na área da orto, um irmão advogado que faz gestão, né, desde sempre, desde formado, e um pai engenheiro matemático. Bacana. Então, assim, nós somos frutos do meio. Eu penso que em algum momento da vida, né, nesse momento da escolha da profissão, ou da escolha de uma especialidade, ou de uma segunda profissão, alguém nos inspira. No caso da sua família, foi sua mãe que te inspirou.
É interessante essa pergunta, e até vou dar alguns exemplos que a gente vivencia todo semestre. Sobre mim, eu sempre destaquei nas biológicas, eu sempre gostei de área biológica. Então, Eu também. biologia, Ciências, né? todas as ciências, né, lá no ensino fundamental, depois artes também, sempre gostei de artes, música, e isso tem tudo a ver com a odontologia, né? Já no ensino médio, tanto a bioquímica, a biologia, parte da física, parte da fisioquímica, toda essa área eu conseguia me destacar. Então, por eliminação, eu fui restringindo algumas profissões, né? E naquela época a gente tinha o Guia do Estudante, ainda existe ele. Eu pegava o Guia do Estudante e ia ler sobre as profissões, né? E ali eu ia eliminar. A odontologia não era a minha primeira profissão, não era aquela que eu pretendia entrar. Mas houve sim uma certa influência, porque eu já tinha uma mãe, odontopediatra, que tinha uma estrutura pronta, né? Eu me lembro que a minha decisão foi nas férias, em Porto Seguro, viajando, passeando, um dia lá na frente da praia, aquela energia, né, que a praia, o mar traz. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou para odontologia. Mas eu já havia pensado em várias outras profissões. Isso, né? com quantos anos? Com 17 anos. Já na bica de escolher a profissão mesmo. Isso, já estava ali fazendo inscrição para vestibular. Estava no terceiro ano do ensino médio quando eu escolhi fazer odontologia. Pensei em ciências biológicas, eu gosto demais da biologia. A gente pode discutir aqui, a Lídia até, minha esposa até brinca. Hoje eu tenho aí toda a parte de taxonomia de serpentes, por exemplo. Eu gosto de ler um pouco sobre serpente. Tem algumas coisas. E isso é bom, porque você faz exercício com a sua mente, né? Como você precisa de uma academia, você precisa também exercitar. Melhora o cognitivo, né? Exatamente. Então, esse é um ponto. Mas eu queria colocar aqui algo interessante da sua fala. Certo. Você colocou que nós somos produtos do meio, né? Sim. Eu venho reparando e tendo uma percepção nos editais de contratação de docentes das faculdades, tanto da Integra, em Caldas Novas, quanto da Unifasam, aqui em Goiânia. E a gente tem percebido que aqueles professores que mais se destacam, né, na prova didática, ou mesmo na sua história, né, no seu currículo, são aqueles que têm na família pais, mães, né, ou alguém da família muito próximo, que foi para a pedagogia, foi para a licenciatura, deu aula. Né? Então a gente vê muitos professores hoje que são filhos de pedagogos, pais, né, que exerceu o magistério muitas vezes. Então eles têm aquilo como um espelho mesmo, né? Eles percebem o valor que é o ensinar e acabam passando, né? Então a grande maioria já tem uma história aí pregressa, já tem uma semente, né? Plantada. Plantada que talvez assim, não no início de carreira, mas um certo momento da vida acaba florescendo. Sim. Essa vontade, esse desejo, esse propósito. Então, muitos deles vão para o meio acadêmico, vai lá fazer seu mestrado, doutorado, mas já teve essa sementinha lá atrás. É uma mãe, é um pai que já exerceu o magistério ou exerce o magistério. Né? Perfeito. Você trouxe um aspecto interessante, pessoal, da ligação, dessa interseção da arte com a odontologia. Né? A parte artística, você diria, na questão da pintura e tudo mais. Ou eu queria saber em relação à música, né? O que a música tem relação aí com a odontologia ou não tem nada a ver? O que você poderia falar em relação a isso? Fabiano, tem tudo a ver. Música é arte. Sim. Odontologia é arte.
independente da especialidade que você faz na odontologia, a radiologia é uma arte, são quadros e quadros, né? São pinturas e pinturas que você tem que interpretar, que você tem que ver, que você tem que enxergar além. Então, não deixa de ser arte. E, assim como o arquiteto, né, que vai lá, faz a proficiência, né, a habilidade, né, tem que ver sua habilidade em desenho para entrar numa faculdade de arquitetura, o dentista também deveria ter uma prova aí, prática de habilidade manual, né, porque exige-se muito do profissional da odontologia. E às vezes é habilidade e competência que você vai ganhar no decorrer do curso. E o curso tem que estar preparado para isso, né? Para fazer de você um artista e não só um dentista com conhecimento, né? Pio XII já falava, né? A gente tem que ter conhecimento do médico, da medicina, habilidade manual, né? De um artesão, né? E uma série de né? a paciência do monge. Né? Então, agora há pouco a gente estava falando aí no off, que o dentista ele tem que gostar de gente. Para gostar de gente, você tem que exercer empatia, paciência. Né? Não tem como não ter a paciência. Né? Para mim, é uma das profissões mais completas, uma das profissões que mais exige habilidades diferentes do ser humano, daquele que completas se propõe a fazer. E complexas. Exatamente, porque você tem que lidar com gente, ao mesmo tempo você tem que fazer arte em pessoas, em ser vivo. Não é pintar um quadro, é fazer uma escultura dental, é devolver o sorriso, devolver a autoestima, e isso passa por uma sensibilidade muito grande, que é a sensibilidade do artista, que é a sensibilidade do musicista, né? Sim. É interessante falar isso. Eu tenho um filho muito sensível também, que começou com 3 anos lá, a tocar piano. Ele via as notas musicais na sala, falava, olha, a minha coleguinha anota ré, o outro coleguinha é o sol, tal. Então ele dividia a sala em partituras. Você vê o tamanho da sensibilidade, que não é para qualquer pessoa, né? Então, a inteligência musical, alguns desenvolvem mais que outros. Mas o Marco Antônio, que é o meu filho mais velho, eu lembro que tinha música, né, da Marisa Monte que tocava, ele muito jovem, né, 3, 4 anos, ele sensibilizava ao ponto de chorar. Né? Então, o quanto que uma música toca o íntimo de uma pessoa. Né? E isso também a gente pode transpor, né, para a odontologia. Né? A sua capacidade, sua habilidade em devolver um sorriso para uma pessoa é devolver vida para ela. A né? transformação. Transformar vidas. Tornar ela, né? E, Yuri, a gente está falando aqui sobre paz, sobre ambiente, e teoricamente isso é a gente falar sobre liderança. Assim, qual que seria o ensinamento que seus pais trouxeram para você desde pequeno, desde a infância, e que você traz hoje para o seu dia a dia? Te passaram alguma mensagem assim que ficou muito marcado em algum momento específico da sua vida, ou no decorrer da infância mesmo, que talvez você não entendeu naquele momento, mas que hoje faz total sentido assim? Certeza. A palavra, ela encanta, mas o exemplo arrasta. Né? E meu pai talvez seja uma pessoa de pouca palavra, pouca expressão, às vezes, de sentimento, em razão de matemática, engenharia, Ser mais né? mental, a formação dele, mais cartesiano. Mas ele sempre deu bons exemplos, como minha mãe, né? Que é outra pessoa que pôde dar excelentes exemplos, né, para a gente. Eu posso te dizer, Fabiano, que o grande aprendizado nosso ao longo do tempo é a retidão, né? Seguir a regra, estar sempre procurando fazer o certo. E eu até digo que fazer o certo é difícil, não é fácil. E fazer o certo, muitas vezes você, mesmo procurando fazê-lo, você erra. Então,
é acordar todos os dias e procurar fazer aquilo que é certo, né? A tentação, a vontade de atalhar caminhos, às vezes aparece a todo momento, né? E muitas vezes o atalho não é o bom caminho, não é o certo. Então, meu pai sempre ensinou, assim como minha mãe, a fazer o certo. Por mais que seja um pouco mais demorado, mas é longevo. A partir do momento que você faz o que é certo, você consegue chegar ou trilhar um caminho e chegar a algum lugar. Então, a retidão, né, a transparência, o correto, seguir a regra. Uhum. Você trazendo um aspecto que seu pai é mais cartesiano e tudo mais, como é que você descreveria o seu perfil? Você acha que você é um perfil mais analítico, Fabiano, mais planejador? Baseando assim no DISC, é, qual que seria o perfil do Yuri? é, é, veja bem, eu sou capricorniano, né? Ah, Como é. todo Terra. capricorniano, como, bom, fleumático, né? E capricorniano. Você é de Como que dia? 6 de janeiro, 6 de janeiro. dia da gratidão, Ah. dia de Santos Reis. Minha mulher também é capricorniana. Isso. E o capricorniano ele tem algumas características interessantes e isso é da minha pessoa também, né? Então, buscar a perfeição, ser perfeccionista, né? Metódico, né? Cartesiano, né? Então, um pai que é matemático, engenheiro, traz isso com a gente e reforça ainda mais o meu próprio perfil. Não que eu seja fruto da data do meu nascimento, né? Mas eu brinco porque o capricorniano tem muito desse perfil. Então, ser perfeccionista, determinado, metódico, isso aí é muito do meu perfil. Que muitas vezes esbarra um pouquinho aí nesse ser processual, né? Ser humano processual. Né? Muitas vezes a vida não é método, né? Não é processo, e a gente brinca. Uma vez um colega chegou, ele é industrial, tem indústria em Goiânia, a família toda tem indústria, e a indústria ela preza muito por processo, né? Certificações como ISO, né, ISO 9001, 9002, aí, que exige, né, as questões de processo, relatórios. Por que não faz aí numa empresa de prestação de serviço educacional, né, em educação? É muito difícil a gente tratar uma comunidade de 3, 4 mil alunos somente com processo, quando na verdade você está tratando com o ser humano o tempo todo. Então, o ser humano, quando ele é encaixado dentro de métodos e processos, muitas vezes você perde um fator humano, de humanização. Né? Então, muitas vezes você tem que ouvir a pessoa, né? Você tem que entender. O processo ele serve muito para uma esteira industrial. Né? Você produzir um produto. Agora, para serviço na área da saúde, serviço na área de educação, que você está lidando, né, com um ser humano a todo momento, o processo muitas vezes é um empecilho e desumaniza, né, essa relação. Então, eu sou muito processual. Né? A gente tem que ter esse cuidado, né, para não desumanizar, né, a relação. Né? Que bacana você ter essa concepção, né, essa humildade até de entender que a gente, não é só fortalezas, né? A gente tem pontos de melhoria, né? E que isso aí esbarra em certos momentos que numa relação humana que pode, vamos dizer, desengajar, né, pessoas, Exatamente. equipes, Exatamente. departamentos ou a própria empresa. Se você prioriza o processo em detrimento das pessoas, você começa a ter, às vezes, a desmotivação, o desengajamento. Né? Totalmente, né? E Yuri, assim, tem... Além dos pais, né, normalmente os pais são os nossos inspiradores, os primeiros inspiradores em nossas vidas. E, assim, livros, podcast, internet, tem alguém que te inspira hoje, assim, no mundo? Eu tenho
uma referência muito grande de pessoa e empresário, é Antônio Hermínio de Moraes, que não está mais com a gente, né? Pude acompanhar muito o que ele fez. Tem diversos outros, né? A gente pode colocar. Mas eu acho que dentro de uma coerência, uma coerência e um equilíbrio entre relação família, grande empresário, né? Atividade laboral, e etc. Ele é uma pessoa que eu tenho como referência, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler autobiografias, né? Até porque as que eu iniciei não consegui finalizar por uma questão muito crítica, né? A gente começa a perceber, se conta muito pontos interessantes da vida e às vezes aqueles pontos fundamentais, importantes para a gente entender que foram negativos, não são explorados, né? Então, às vezes você quer saber e também não tem essa resposta, né? Não, eu queria saber sobre esse ponto da vida dele. Como é que ele fazia, como é que ele faz, como é que fez, né? A gente não tem essa resposta. E tem um outro detalhe que eu acho interessante colocar, e aí entra muito na questão cartesiana, a vida ela é de nuances, não adianta. Muitos às vezes conseguem ter uma oportunidade, e aí tem conhecimento, está preparado para aquela oportunidade, e aí está a grande receita, né, de um sucesso, né? É a história do mineiro que fala, né, o cavalo está passando arriado, né? Mas o que eu vejo, como alguns colocam como sorte, eu não acredito em sorte, tá? Eu acredito em oportunidade, conhecimento e preparo. Então, você tem que construir algo previamente, né, para poder... Não, outros podem questionar, né, essa audiência qualificada pode até dizer, aí quem ganhou na Mega Sena, quem ganhou um grande prêmio, etc., etc., somente colocando um número ali numa cartela, aí nós podemos dizer que é sorte, né? Mas aí vem a estatística para explicar um pouquinho isso, né? Impossível. E Yuri, você tem algum ritual? Porque eu sei que você tem uma demanda muito alta, né? O Yuri tem um consultório, ele tem a Unifazan, ele divide o tempo dele em Goiânia, Caldas Novas, consultório, entre as faculdades e família. Eu penso que o grande sucesso na vida é conseguirmos dividir o tempo. O sucesso está no equilíbrio entre trabalho, entre o pessoal, o trabalho e a família, né? Eu gostaria de saber de você como é que você consegue administrar o seu tempo, o seu dia a dia, com tantas atividades, com equipe gigantesca, com tanta responsabilidade e gerar resultado que nós vemos aí no dia a dia, formando pessoas, formando profissionais, né, para o mercado. Isso. Fabiano, uma coisa é importante. Ao longo do tempo, eu pude entender que eu não sou uma pessoa de rotina, né? Então, quando a gente fala em ritual, né? Eu ia te perguntar sobre isso, se você tem algum até ritual antes do trabalho também, né? Não tem. E a rotina, a longo prazo, a médio prazo, ela me incomoda. Porque a rotina, ela me traz uma sensação de zona de conforto. A rotina. E aí, eu entendi ao longo do tempo também que eu devo explorar em mim aquilo que me dá prazer, aquilo que é do ser humano, que é a capacidade, a liberdade de criar, de inovar, de pensar, coisas que inteligência artificial nenhum vai substituir. Então, essa capacidade da gente processar problemas, dores e trazer algo novo, né,
é bem provável que a inteligência artificial, que é um nome inadequado, mas que essa inteligência artificial ela não consegue nos entregar, né? Até porque identificar dores, identificar problemas, né? E procurar por soluções, inovar, criar, ter essa liberdade, passa pelo âmago, passa pela tua alma, pela sua vontade, né? Por aquilo que te toca. E a inteligência artificial não tem isso, né? Ela não tem alma, né? Então, a rotina, ela me tira essa possibilidade de criar, inovar, procurar por problemas, né? Procurar por soluções com base em problemas, não procurar por problemas. Os problemas sempre existem, né? Mas ir atrás de soluções com base em dores e problemas do dia a dia. É isso que me faz movimentar. Então, quando você tem um ritual ou você tem uma rotina, a rotina e o ritual, ela me incomoda. Né? Eu não gosto. E talvez seja isso que me dá prazer. Né? Então, hoje o trabalho para mim não é trabalho. Né? Para mim, eu consigo lidar com o trabalho como algo parte da minha vida. Prazeroso. Prazeroso. Então, o fato de eu levantar e ter, muitas vezes, que cuidar de algumas empresas, cuidar de instituições de ensino, lidar com alunos, lidar com pais de alunos, lidar com docentes, né? Cuidar de partes documentais, fazer interface com o Ministério da Educação, com governos. Está hoje, né, a Unifazam, eu estou como pró-reitor de pós-graduação. E não existe, mesmo um reitor de um centro universitário ou de universidade, não tem lotação mais rica do que você está dentro da pós-graduação. Por quê? Nós temos diversas áreas do conhecimento ali. Ao mesmo tempo que eu estou falando da odontologia, com os cursos de odontologia, eu estou falando de bioinsumos nas agrárias. Estou aprendendo um pouco mais sobre bioinsumos. Né? Eu estou falando de inteligência artificial, Big Data, Machine Learning, né? Na área da informática. Eu estou tratando de direito civil, de gestão de pessoas. Então, a gente está reunindo com pessoas que nos traz conhecimento, nos traz conteúdo e me tira desse ritual, dessa rotina. E aí eu posso te revelar. Consultório. Eu faço consultório hoje. Né? Muito pouco, mas faço. Mas não deixo de atender pacientes. Né? Então, eu tenho um consultório para manter a relação mercantil com o paciente, entender o que é essa relação mercantil e aperfeiçoá-la. Mas nós temos projeto de extensão, né, com milhares de pacientes dentro da ortodontia, né, dentro das instituições. O consultório, ele traz para nós, cirurgiões dentistas, às vezes muitos não percebem isso, né, só percebe a hora que a gente vem aqui e fala. Né, traz para a gente uma rotina que nos limita, uma rotina que nos tira do mundo, né, e traz para dentro de uma sala de consultório que é você e a sua auxiliar. Né? Te tira de informações importantes. É tão interessante, nós realmente temos que valorizar a nossa profissão, porque a gente trabalha em local insalubre, né, sem troca de ar, né, e um local que está nos limitando. Se a gente não correr atrás, não nos procurar fazer o esforço, né? Sair desse ambiente, né? Desse ecossistema, né? Do consultório, da tua clínica, você vai continuar um profissional por toda a vida, com a rotina de acordar de manhã, ir para o seu consultório, atender seus pacientes e voltar para casa. Sem, às vezes, capacidade de inovar, de criar, de perceber problemas, perceber dores e trazer soluções, que isso é do ser humano. Nós temos que explorar isso, né? Infelizmente, o profissional que realmente se fecha, que tem esse protocolo casa, trabalho, trabalho e casa, ele perde grandes oportunidades,
na vida, porque a gente não sabe do dia de amanhã. E você trouxe com muita maestria essa característica do empreendedor de líderes, né? Nós somos o quê? Nós somos pessoas em busca de soluções. E muitas vezes essas soluções não estão nos livros. É o dia a dia, é você conversando com o outro, é uma sensibilidade, você tem que ter essa sensibilidade muito aguçada para você pensar de um dia para o outro, porque você deve vivenciar muito isso, Yuri, que vem uma equipe, vem um profissional, vem algum líder seu, ali você tem que dar uma resposta em 30 segundos do que vai ter que ser feito, uma ação que tem que ser feita ali momentaneamente. Então, de onde vem isso? De onde vem essa criatividade? Aí a gente faz essa ligação muito com a estrutura que você teve na sua infância em relação às artes, né? Porque a arte é a criatividade. Se você criar, tirar um desenho, uma música, né? Uma transformação ali de uma ideia que seja, para você achar uma solução para um problema da sua empresa. Então, é muito bacana. E é interessante você também fazer essa analogia. Eu sou muito mental e tem essa parte processual muito em minha mente. E também eu tinha muito esse pensamento de eu tenho que ser o primeiro a abrir a empresa e o último a sair da empresa, né? E com o decorrer do tempo você vai... as coisas vão convergendo de uma forma para quem é empresário que você tem outras rotinas, outras demandas, outros desafios e que vai te tirando dessa zona de conforto e que você percebe que é importante e necessário para quê? Para achar soluções, né? Para desenvolver pessoas, para estar com times. E é interessante, não sei se você sofreu nessa evolução desse entendimento, dessa quebra de rotina, que é uma quebra de mindset. Para nós que somos mais mentais, que tem esse perfil comportamental, né? Eu também sou virginiano, muito perfeccionista. Tem muitas características que você trouxe, que essa questão, coincidentemente ou não, essa questão de signos ou não, mas tem tem alguma ligação aí por trás, né? A astrologia vale a pena ler um pouquinho sobre astrologia. Nem tudo é preciso, mas tem uma lógica interessante aí. É algo milenar, né? E assim, eu gostaria de te perguntar sobre lá na faculdade, agora o Yuri na época da faculdade. Ele sabia onde é que o Yuri hoje, depois de 20 e tantos anos, se encontraria? Boa, vamos lá. Eu até vou utilizar desse canal para a gente falar um pouquinho sobre isso e colaborar com alunos, né, estudantes. Essa é a intenção, o convite é todo seu para a gente contribuir com a audiência em relação a isso, por favor. Isso. Fabiano, por toda a minha vida, uma questão que eu preciso melhorar muito é a preocupação, né? Então, que gera em mim, às vezes, certa ansiedade. Eu sempre olho lá na frente. Isso é um problema. A gente tem que tomar um cuidado com a intensidade disso. Então, toda a minha vida, desde aquele dia lá em Porto Seguro, ou antes mesmo disso, lá em Porto Seguro, decidindo pela odontologia, eu já sabia, já tinha selecionado quais universidades, quais faculdades eu ia prestar vestibular, etc, etc. Então, minha vida ela sempre foi previsível nesse ponto, porque eu planejo a médio e longo prazo. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Ainda no ensino médio, vamos voltar um pouquinho atrás, antes da faculdade. Ainda no ensino médio, eu procurava passar já no terceiro semestre, para eu ter o quarto semestre tranquilo. E como era um peso 1, 2, 3 e 4,
na escola em que eu fiz ensino médio, havia a possibilidade de passar já no terceiro. E como é que eu conseguia passar no terceiro? Né? Eu simplesmente lia do prefácio ao índice remissivo os livros e aquelas disciplinas que me davam prazer. Porque aquilo que eu sou forte, eu quero ainda estar mais forte. Potencializar. Isso. Então, a biologia eram 3 volumes, eu vou ler o livro independente do cronograma de aulas, independente. Então, para mim, ele não tornava apenas um livro didático, mas paradidático, né? Eu ia lê-lo e aprender sem compromisso. Isso me dava uma capacidade de enxergar o conteúdo como um todo. Isso era naturalmente? Era natural ou meu. sua mãe também te estimulava a isso? Meus pais nunca tiveram trabalho com você em relação à escola? Ok. Então, no ensino médio potencializou ainda mais. Eu não tinha problema de numa sentada de uma tarde, uma noite, ler. Então, eu sentava, às vezes, eu dava trabalho porque às vezes esquecia de comer. Né? Então, sempre magro, às vezes deixava lanchar e tal, mas me envolvia a leitura e eu continuava, né, naquilo que me dava prazer. Gostava muito de pegar a história, né, gostava de fazer exercício de alguma área da matemática, gostava muito de geometria, né, porque geometria é arte, você também trabalha menos da álgebra, mas parte da matemática me encantava muito. A física, né, a hora que a gente ia para mecânica, ótica e algumas áreas da física, aquilo me dava muito prazer, né? Agora, eletricidade, tem um pai engenheiro eletricista, a eletricidade não era muito minha praia, né, a parte da física. Bom, ensino médio, o que eu fiz? E isso refletiu também na faculdade, tá? Eu, numa sentada, eu lia livros sem compromisso, né? Eu vou ler, fazer os exercícios, independente do que está sendo dado em sala de aula. Então, muitas vezes eu antecipava já no primeiro semestre, né? Nos primeiros 6 meses do ano, eu já tinha lido todo o conteúdo que ia ser administrado. E aquilo eu não precisava nem levar caderno, mas eu tinha um caderno que eu fazia alguns rabiscos, né? Eu sou muito visual, então muitas vezes o professor dava, eu lembrava a página. Memória excelente. Lembrava a página. E livro, para mim, tem que ser físico. Eu tenho dificuldade também. hoje com livro em PDF, porque eu tenho que pegar uma caneta, eu tenho que pegar um lápis e rabiscar. Se você vê os meus livros, você não consegue entender, mas como a memória é muito visual, eu lembro a página e até o que eu rabisquei. Então, sempre foi assim no ensino médio. E eu falo isso para meus alunos. Falo, gente, tá aí o cronograma do semestre. O que vocês estão esperando para estudar? Tá aí, tá pronto. Vocês já sabem que vocês vão ter que estudar no semestre. Vai sentar e estudar. Não dispersem. Então, eu fiz isso no ensino médio. Era da minha pessoa. Entrei para a faculdade, né? E aí vem aquela pergunta, como é que você escolheu odontologia? Eu eliminei uma série de possibilidades, fui por eliminação, caiu nas biológicas, dentro das biológicas tinha algumas opções e aí entra uma influência, né, da família já ter, na época, clínica, e aí foi a escolha para odonto e teve uma outra influência, a vontade de estudar em Araçatuba, né, a vontade de ir para Araçatuba. Né. São Paulo. Isso. Então, Araçatuba foi um ponto importante também na minha decisão. Fui para Araçatuba, fui estudar odontologia. E aí eu falo para meus alunos, olha, se tem uma época que você tem que aproveitar tudo, é a época que você está fazendo faculdade. Porque depois que formou, nem férias existem mais. Né? Então, aproveite suas férias, mas não deixe de fazer estágios, fazer cursos de extensão, ir para congressos, ir para as festas,
namorar. Aproveita esse período, porque esse período ele define muito o que você é e ele de fato vai ecoar, né, para o restante aí da tua vida. Mas não deixe. Até porque muitas vezes você chega no último ano de faculdade e está perdido, não sabe o que vai fazer. Se você permeou por várias áreas, vários departamentos, relacionou ali com professores, conversou, né, os bastidores ali do ensino, da faculdade, você começa a perceber aquilo que te encanta. Chegou lá no último ano, você vai para eliminação. Vamos supor que você gosta de radiologia e cirurgia. Bom, eu vou tirar todos os demais, que eu realmente não quero fazer. Eu não quero ir para reabilitação, não quero ir para periodontia, para endo. Eu gosto de radiologia e cirurgia. Né? Bom, você já tem duas escolhas. E agora vamos ver as oportunidades. Se eu tenho cirurgia, eu tenho que fazer uma residência. E onde que eu tenho? Londrina, São Paulo, Bauru, Goiânia. Vamos procurar pela residência. Se eu quero radiologia, onde é que eu tenho? Vamos procurar por grandes centros de radiologia, que vão ensinar radiologia. E aí é a hora de você contar com aquele fator de oportunidade. Né? Vou prestar 3 residências, vou prestar 3 especialização, e aquela que me acolher, o local que for melhor, se eu já gosto, eu vou fazer daquilo mais prazeroso. Né? Então, ele muitas vezes não é a escolha, muitas vezes é eliminar. Né? Então, não é que eu escolhi fazer prótese ou implante, é porque a minha história dentro da faculdade me levou à prótese e implante. É aquilo que eu acordava todo dia e sentia prazer de fazer. Né? Tinha mais facilidade, tinha uma empatia maior com o professor. Agora, um ponto importante, e isso fica claro, vou falar aqui para a turma. Tá? Por favor. Não escolha sua atividade profissional pelo financeiro, por aquilo que dá dinheiro. Tá? A gente tem que entender que a relação, né, com o dinheiro, com o ganho, com o reconhecimento monetário, né, financeiro, ele tem que ser consequência. Tá? Então, esquece, dinheiro é consequência. Faça o seu trabalho e procure fazer além daquilo que você foi preparado para fazer. Então, procure sair, porque quando você procura fazer além daquilo, né, que você está preparado, você está em constante margeando sempre fora da zona de conforto. Né? Se você faz aquilo que você foi preparado o tempo todo, você não consegue sair da zona de conforto, né? E gerar mais valor para você mesmo. Então, dinheiro é consequência e nunca escolher a pelo finalidade. Né? Não, ficou bem claro, eu acho que realmente... Porque hoje, né, se pensa muito nisso, né, Yuri? Acho que todas as gerações sempre pensaram muito nesse aspecto financeiro, mas principalmente hoje, eu acho que foi potencializado pelas redes sociais, que muitas vezes vende-se uma imagem, né, de sucesso. O que é um profissional de sucesso hoje em redes sociais? Lógico, existe essa linha que é carrão, casa, restaurantes, viagens, enfim. Né? E aquilo ali pode ser tudo tudo fake. Tudo, né, para gerar, olha como é que a pessoa está. Às vezes a pessoa está depressiva, sem amigos, o casamento falido, né, todo mundo insatisfeito na família, mas a minha imagem tem que ser positiva. Né? Então, eu acho que a rede social entra muito nesse ponto. E como é que a rede social atrapalha o desenvolvimento dos alunos ali, da faculdade? Atrapalha, ajuda? O que você poderia falar sobre as redes sociais, Yuri? Rede social é interessante. Eu vi uma postagem, a gente tinha ali várias bolinhas amarelas, né? E ali falava assim, como você vê a rede social? E do lado, várias bolas
de tudo quanto é cor e como é a vida real, né? Quer dizer, a rede social ela só mostra aquilo que é interessante para quem está, né, lá como por interlocutor. Mas as redes sociais, o fato dela mostrar e as pessoas às vezes perderem a capacidade crítica, leva os alunos, por exemplo, numa sala de primeiro período, a gente perguntar lá sobre as especialidades, quem quer fazer, eu vou dar esse exemplo, que é algo que a gente faz com rotina, todo semestre, e 70% da turma levantar a mão que quer fazer harmonização orofacial. É a onda do momento. Mas por que a onda do momento? Você vê uma publicidade muito grande em cima dessa especialidade. Sim. E alunos que às vezes entram no primeiro período já desinteressado com uma série de outros. A gente está falando da profissão mais bonita que tem. Né? A gente é suspeito para dizer, mas eu posso discutir aqui um dia inteiro com quem for, um engenheiro, um médico, um advogado, etc. Eu vou provar para ele que realmente é. E o aluno já entra na faculdade eliminando. Ele elimina no início, ele não vai eliminar no final. Elimina a odontologia, vamos dizer assim, né? Exato. Em prol de uma especialidade aí, que é a harmonização orofacial. Isso é muito triste você ver, né? Muitos alunos chegam, e aí eu posso falar um pouquinho das instituições de ensino, eles falam, cadê a disciplina de harmonização orofacial? E aí eu sento o aluno e falo para ele, veja bem, harmonização orofacial não é uma disciplina. O conhecimento que você precisa para fazer harmonização orofacial, ele é transdisciplinar. Você precisa saber anatomia, você precisa saber farmaco, você precisa saber radiologia, você precisa saber... saber de odontologia. Ortodontia, de face, você tem que entender, você tem que extrapolar um pouquinho mais, você tem que ir em congresso de cirurgia plástica. Mas eu coloco isso porque os alunos já entram se limitando, né? E a rede social está contribuindo para isso, né? Porque eles estão vivendo muito. E a gente hoje está pegando alunos desse século, né? Então, meus alunos hoje são de 2002 para cá. E muitos agora, né, quase que nativos digitais, né? Porque aquele que nasceu em 2002, smartphone é de 2008, a gente está falando de alunos que estavam com seus 6 anos, então eles já são nativos digitais, né? São alunos que vivem o virtual, né? E acreditam no virtual, né? E perderam ao longo do tempo a capacidade crítica. Então isso influencia na formação do nosso aluno. E a rede social porque assim, nós podemos falar, nós não somos dessa época, né? Já estamos nesse nível de argumentação. Geração X, essa geração é a geração de valor. E aí, Yuri, a questão da rede social gera muita ansiedade nos alunos, né? Porque ele já se imagina. Porque você olha ali, entrei esse semestre na faculdade. Eu já vou começar a seguir, porque daqui 4, 5 anos eu vou sair da faculdade e vou ser um dentista. Então eu já começo a seguir, né, porque rede social, Instagram, Facebook, etc. Eu já começo a seguir ali quem eu vou me inspirar. Desde o primeiro semestre. É aí que está o erro. Então. Você não deve inspirar pelo mundo virtual, né? Lembra quando eu falei da autobiografia? Sim. Que eu não gosto? Por que eu não gosto? Porque eu já tentei ler algumas e eu paro no meio, porque eu falo, poxa vida, não vai acrescentar. Eu acho que daqui para frente é contar histórias, né? De autopromoção. E a rede social, ela conta histórias. E só história boa, né? Você não vai ver uma só caso bonito, né? Só coisa boa, né? As bolinhas amarelas, você só vai ver aquilo. Você não vai ver o mundo como é colorido, né? Agora, aquele aluno, né, que pretende fazer uma harmonização orofacial e se inspira em um profissional, né? Sim. Eu quero ver se aquele profissional, né,
que está inserindo nas suas redes, né, seus resultados, né, seus casos e etc., para ganhar mais seguidores, ele vai mostrar também os seus insucessos, às vezes um processo judicial, um processo judicial que às vezes muda a trajetória profissional de pessoas, né? Perfeito. O cuidado que ele tem e a maneira como ele lidar com seus colaboradores. Como é que ele trata a auxiliar dele? A recepcionista, a menina que limpa lá a clínica dele, é terceirizada? Ele sabe o nome dela? Como é que é o tratamento? Então, ele não vai colocar isso. E muitas vezes, Fabiano, não é o resultado da harmonização orofacial. Não é o resultado clínico. Aquele resultado clínico, para chegar naquilo, ele tem uma história por trás, né, que passa por tudo isso, né, para ele ter esse sucesso. Nós estamos vendo hoje o mundo da comunicação, os profissionais da comunicação, profissionais que cuidam de estúdios como esse, né, seja ele jornalista, relações públicas, publicitário, marketing. Muitos profissionais deles produzindo influencers. Né? E aí você está produzindo algo artificialmente e não um produto do meio, algo, né, que tem uma história. Você desvia a história dessa pessoa. Né? A gente tem alguns goianos aí que até quer ser candidato em alguns lugares. Tal. Você vê que, e é interessante, olha o tanto que é interessante a questão das redes sociais. Você, quando tem intenção de ir para as redes sociais, e eu já vi muito aluno, professor nosso, tem professores nossos que estão tentando entrar aí nas redes, ganhar likes, seguidores, né? Tem um amigo que fala que rede social é o começo do fim, né? Meu amigo, entra nesse mundo que aí para você já é o fim. E se você for pensar, é mais ou menos isso. Tá? Se é do perfil da pessoa, para você ter seguidor, não adianta você fazer café com leite. O que é trivial. Você tem que ser polêmico. Você tem que ter haters. Olha que interessante. Eu não quero agradar a todos. Eu acho que o propósito não é esse. Posso desagradar, tudo bem, eu vou seguir retidão, vou seguir o regramento, vou seguir como deve ser feito. Mas as pessoas entram na rede social já com um pensamento de desagradar. Eu quero criar odiadores, né? Eu quero criar haters, pessoas que me odeiam, porque essas pessoas vão trazer aquilo que eu vou polemizar. E quando eu polemizo, eu consigo mais seguidor do que se eu fizer o trivial. É estratégia, né? É estratégia. Então, hoje a comunicação, ela traz isso. Agora, até que ponto você quer se propor, de fato, a criar odiadores, né, haters de você mesmo, e entrar nesse mundo que é um mundo produzido, pelo pessoal da comunicação. Né? Então, rede social, tem que ser crítico a ela, tem que entender onde vão chegar, o que aquele influenciador, aquela pessoa que te inspira quer chegar. Né? Buscar inspiração em rede social não é o melhor lugar. Tá? Nós sabemos que as crenças limitam a nossa evolução pessoal e profissional. Uma das crenças muito comum que a gente percebe na nossa área de odontologia é que a odontologia não é uma empresa. Também nós temos a crença que o mercado está saturado, nós temos a crença que os pacientes estão sem dinheiro. Então existem várias crenças que acreditamos, que imaginamos, porque a crença está ligada à imaginação e não aos fatos e dados. Né? Então, assim, eu gostaria de te perguntar qual era a crença que o Yuri tinha na época da faculdade em relação à odontologia
E quais são as principais crenças que você percebe entre os alunos em relação à profissão? Boa. Para te dizer, crença, eu nunca. Nunca teve? Não, eu nunca fiquei preso a alguma crença, tá? Certo. Isso é de mim. Uhum. E isso passa muito pelaquela questão. Eu devo fazer a tarefa de casa, Certo. e um pouco além do que a tarefa de casa, e a consequência é um reconhecimento, seja ele financeiro, etc. Muitas pessoas não querem o reconhecimento financeiro. Né? Einstein. Né? Quando a gente trata de odontologia, a gente vê, às vezes, um aluno falar: o mercado está saturado, é muito caro hoje você exercer essa profissão, e etc, etc. Mas eu quero trazer alguns dados que é interessante. Né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Né? Alguém está atendendo esses pacientes. Com certeza. A população precisa ser tratada. Com certeza. Nós temos 200 milhões, 216 milhões de habitantes, 20% dos dentistas no mundo está no Brasil. Né? A gente tem uma proporção alta de cirurgião dentista, mas ao mesmo tempo, olha o tanto que é paradoxal. Né? A gente tem a metade da população acima de 60 anos desdentado total. É estranho. Então, controverso. A gente tem 20% dos dentistas do mundo e altamente qualificados, os melhores dentistas do mundo. Tá? Não só na área da pesquisa, mas também capacidade. O que está faltando, Yuri, para a gente atender? Bom, eu acredito que todos têm demanda. Tá? Talvez não estejam alocados, né, onde essa demanda de fato te acha. Mas eu quero extrapolar um pouco, trazer para a nossa região, Goiás, certo. Nosso estado. Não estou falando nem centro-oeste região, estou falando de Goiás, estado. Nós tínhamos, até 2017, nós tínhamos 3 faculdades de odontologia no estado. Aí, se a gente incluir a UNB, podemos dizer que eram 4, tá, em Brasília. Então, nessa região, a gente tinha 4 faculdades de odontologia. A Unifazam, ela iniciou lá em 2017. Ela foi a 5ª faculdade de odontologia autorizada no estado. De lá para cá, nós fomos para 29 faculdades. 30 agora, outra autorizou. Então, a gente está falando de 7 anos. Em 7 anos, nós tivemos 6 vezes, né? 25, 26 faculdades a mais autorizadas. Né? 6x. Isso. A gente tem uma alteração no mercado de trabalho. Né? Mas aonde que altera? Para o autônomo, talvez. Para aquele que vai colocar o seu consultório. Mas aquele cirurgião dentista que pensar em ser um empresário, ele tem possibilidade de ter outros colegas junto. Agora há pouco você citou o exemplo de um colega nosso que prefere trabalhar, né, ser prestador, né? E ser prestador de serviço em detrimento a ter o seu consultório, fazer gestão, etc. Ele não quer preocupar mais com isso. Certo. Ele quer exercer aquilo que ele aprendeu, né, que é a odontologia. Está cada vez mais tendo esse perfil de profissional. E dizer que esse perfil de profissional é desvalorizado não é. Não. Tá? Isso é equivocado. Tá? Eu tenho um colega que formou comigo. Ele fez Araçatuba, depois Bauru, ele é de Bauru. E ele nunca teve uma cadeira odontológica, nunca teve um consultório. Né? O patrimônio que ele trouxe da faculdade dos seus instrumentais é o que ele tem. E da especialização. Só que hoje ele é empregado em 5 locais. É alguém que jamais vai ser desempregado, né? Porque se uma clínica fechou, ele tem mais 4 opções para outra. Tem um campo, provavelmente é um excelente profissional, presta um excelente serviço, está tudo certo. Então, hoje ele anda em 5 locais diferentes, né? Está comigo, a gente está junto.
é um excelente profissional, gosta de lidar com pessoas, tecnicamente, não tenho o que dizer, é uma excelente pessoa também, e ele segue sua vida, né? Um casal de filho, esposa, comprou seu apartamento, tem seu carro, fez seu patrimônio dessa maneira, né? Há 20 anos já, né? Dessa forma. Então, o que eu quero colocar com isso, com essa reflexão? Cada vez mais, né, com essa quantidade de formação profissional que tem, nós vamos ter essa possibilidade. Aqueles que têm capacidade de desenvolver habilidades de liderança, de gestão e etc., investe nisso. Porque você vai ser um empregador, né, dos seus colegas. Você vai gerar mais valor. Você não só cuidará de sua família, como também beneficiará outras famílias, né? Então, está abrindo para esse campo. No passado, não. Todo dentista queria ter seu consultório, montar sua clínica, investir em clínica, etc, etc, né? Nós não podemos comparar tempos, porque existem contextos diferentes, tá? Mas eu quero dizer a você, ficar preso a estigmas, né? A questões que muitas vezes um ou outro comenta, da própria profissão, se limitar mais uma vez. E, Yuri, mas assim, você falou sobre gestão. Vamos entrar sobre essa área que diferencia muitos profissionais. Na faculdade, você tem um módulo de gestão? Temos. Nós temos Desde que ano? gestão em saúde. É interessante entender, nós temos lá 40 horas aulas de gestão. Fora aquilo que a gente traz em projetos de extensão também, né? Então, atividades complementares dos alunos. Mas é interessante, não tem como você exaurir toda a parte de gestão quando as diretrizes curriculares nacionais do curso te exigem carga horária muito alta das especialidades, hoje do SUS, da saúde coletiva, né? Então, você incluir gestão e trabalhar uma carga horária, você tira uma fatia das diretrizes curriculares nacionais que te avaliam a cada 3 anos. Então, o MEC vai lá para te avaliar o currículo, né? Então, a gente consegue trabalhar a gestão em projetos extensionistas e nessa disciplina de gestão em saúde, né? A disciplina de gestão em saúde, até por uma maturidade do aluno, ela é ministrada no 8º período. Então, previamente a entrar na clínica integrada. Então, ele vai começar a ter o contato, 8º, 9º período. Perfeito. Ele vai ter o contato com a gestão naquele momento. E o curso de odontologia, ele não tem capacidade, mais uma vez, de exaurir a parte de gestão. Certo. Ele tem condição de dar as noções para o aluno, então, se direcionar. Então, gestão de pessoas, contabilidade, marketing, processos administrativos, qualidade, né, gestão de qualidade. Então, a gente consegue trazer isso para o aluno, né, saber como é que faz um cálculo de um honorário. Precificação tem. Precificação. Tem. Perfeito. Então, tudo isso tem que ter para o nosso aluno. Agora, não tem como você entrar na disciplina de gestão de pessoas, na disciplina de empreendedorismo, de inovação. Você tem que trazer conceitos básicos para o aluno, então, ali se desenvolver. Até porque a carga horária, 4.000 horas em 10 semestres, é o mínimo que é exigido pelo MEC. Se você trouxer um curso de gestão para dentro do seu curso, do seu currículo, né, você vai precisar de bastante hora. Né? Não, mas seria nesse sentido mesmo, porque hoje os fundamentos da gestão, né, baseado em finanças, pessoas, processos, tecnologia,
autoconhecimento, autodesenvolvimento, faz total diferença para quem está entrando no mercado ou que está no mercado e precisa ter performance, né? Se profissionalizar. Porque a cada dia mais vamos ter mais alunos, mais profissionais. Né? E quem vai se diferenciar? Você vai se diferenciar como? Né? Principalmente no atendimento e principalmente no aspecto da gestão. Mas se o aluno já sai com essa noção que eu vou vender o meu serviço, eu tenho uma noção básica, nossa, então eu preciso, se ele sair com a ideia que ele precisa procurar um profissional da área de finanças, o contador, alguém que possa melhorar naquela precificação, opa, porque na época nossa a gente não saía sem nada, sem saber nem conversar com o cliente, né, que deve estar dentro da disciplina de marketing, que eu tenho que saber como é que eu vou comunicar com esse cliente, como escolher uma boa secretária, quem é o cliente. Né? Então, assim, essas noções mesmo, eu acho que a faculdade, você está fazendo um excelente trabalho de dar essas noções do que é você começar do nada pelado na praia e sem ter noção nenhuma. Né? Mas me fale um pouquinho mais sobre essa parte de gestão. Uma coisa que é curiosa, às vezes um aluno chega, a dica, ele fala, professor, eu não sei nem por onde começar. Exatamente. Então, vou montar meu consultório, etc. E aí a primeira coisa que eu falo para ele, então já vou te dar a primeira dica. Abra duas contas correntes. Uma voltada para o seu consultório, a sua empresa consultório. E a outra é a sua conta corrente pessoal. E de preferência que você abra uma empresa para isso. Que aí tem a questão tributária. Muitas vezes o aluno tem a sua continha lá, né, a sua conta corrente, e ele mistura tudo isso. Né? E aí eu coloco para ele, eu falo, olha, da tua conta você vai ter receitas, vai ter despesa, e você tem uma galinha de ovos, de ouro, né, que produz ouro, que é a sua empresa, o seu consultório. Você não pode matar essa galinha. Muitas vezes você vai ficar... eu até falo para meus alunos, qual que é o maior desafio da odontologia? É você romper os 5 primeiros anos. Porque é um tempo que você ainda vai conhecer, criar novas habilidades em outras áreas, e é um tempo que às vezes você vai fechar o mês, né, trabalhando gratuitamente para a sua empresa. Só que não é trabalhar gratuitamente, você está investindo em sua empresa. Então você teve receita, né? Aquela parte do lucro que você teve, você não vai tirar o seu prolabore, você vai retornar ele todo para a tua empresa. Então muitas vezes aquela conta da sua empresa nunca, ou por um tempo, não vai te oferecer dividendos. Você não vai conseguir tirar uma receita de dentro da sua empresa, que é o seu consultório, porque você vai estar reinvestindo. E aí vem conceitos, né, da gestão, que é o de payback. Então eu formei lá com 21 anos. Quanto tempo eu tive o meu payback? Retornar aquilo que eu investi no meu consultório empresa. Né? 2 anos, 3, aí vai depender do seu esforço também. Né? 2 anos, 3 anos, 5 anos. Né? Muitas vezes eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que ter o meu consultório, mas trabalhar para uma outra pessoa para eu me remunerar, porque eu ainda estou investindo no meu consultório. Né? Então, tudo isso, Fabiano, não tem jeito de você explicar em uma disciplina de gestão em saúde como nós temos. Porque isso é muito da oportunidade que o aluno tem lá depois. Né? Aquele aluno que sonha em ser um dentista oficial militar, ele vai prestar o concurso para militar. O outro quer trabalhar na rede pública, PSF, Centro de Especialidade Odontológica, concurso público, ótimo. Mas tem aquele, que é a grande maioria, que quer montar o seu consultório. Esse vai ser empresário, não tem jeito ele fugir disso, a não ser que ele contrate alguém para fazer essa gestão. Mas se ele contratar, ele tem que saber sobre gestão.
Não tem jeito, porque... Para ele acompanhar, cobrar... Ele saber o que conversar, né? Dar direção. Então, de qualquer forma, você quer montar seu consultório, você é empresário. Não tem jeito de você correr disso, né? Não tem jeito de você fugir disso. Mais uma vez, traz a odontologia para aquele rol das profissões mais bonitas que tem, né? Da complexidade. Exato. Além de tratar os seus clientes, né, os seus pacientes, a gente tem que entender do jogo. Qual é o jogo da gestão, da liderança, né, de pessoas, dos processos? Como é que eu vou recepcionar o meu cliente? Acabou de chegar, como é que eu vou falar? Vou falar um oi, bom dia, boa tarde? Como é que eu vou treinar a minha secretária? Né? Como é que eu vou cuidar da receita e da despesa? O que eu vou fazer com o lucro? Eu vou reinvestir? Então, tudo isso tem que ser aprendido, né? É o desenvolvimento de habilidades nessa área de gestão, dos fundamentos da gestão, e não tem como a gente ficar isento e fugir dessa atividade. Ah, é chato, é chato. Não, mas eu me formei para tratar de dentes. Será que é mesmo? Só tratar de dentes? Não seriam pessoas? Não seria entender de empresa? Então, tudo isso traz um diferencial competitivo para quem quer estar na frente, né, de uma prestação de excelência no mercado de trabalho. E aí é aquela questão, para quem quer montar o seu consultório e ser autônomo. Né? Isso. Agora, nada impede você se descobrir rapidamente e falar, não, eu quero prestar serviço aos meus colegas. Vou fazer endo, vou ser especialista em endo, um excelente endodontista, minha maletinha, eu vou nos consultórios e vou fazer endodontia. Tá? Cirurgia, né? Exato. Você não precisa preocupar com a parte da gestão de uma clínica, de uma estrutura como essa. Mas mesmo assim, você tem que fazer a gestão dessa prestação de serviço sua, que é mais fácil, mais tranquilo. Agora há pouco a gente estava falando, uma casa é uma empresa. Você tem que cuidar, né? Tudo hoje é gestão. Né? Yuri, qual que é a tecnologia, já entrando agora no aspecto tecnológico, qual que é a tecnologia ou material dentro da odontologia que te marcou ou que você pensa que foi revolucionário, que fez total diferença, ou na odontologia ou na sua área de ortodontia? O que você poderia me falar sobre tecnologia? Vamos lá. Acho que Brånemark é um cara médico, né? Lá da Europa, e fez aqui o instituto dele em Bauru, mas a descoberta do titânio aí para os implantes é uma tecnologia que trouxe para nós a possibilidade da terceira dentição. Então isso é revolucionário. No entanto, depois que surgiu o implante, quantos implantodontistas não surgiram? Uma nova especialidade, né? A reabilitação ela se reinventou. Então, vindo de lá para cá, vamos falar dessa liga, que é o titânio, e não só para o implante, mas também para endo e para ortodontia. A gente tem as ligas de níquel-titânio, os fios termoativados. Então, essa tecnologia foi importantíssima para a evolução de algumas especialidades. Mas, sobretudo, e além disso, não menos importante, a gente tem também a parte de radiodiagnóstico. Então, a tomografia, lá em 1998, né, o feixe cônico, mais do que você que é especialista na área, né, para explicar isso, mas eu posso dizer até... eu estudei muito aí na defesa da minha tese de doutorado, no meu mestrado também, a gente estudou tomografia, os modelos digitais, o mundo digital dentro da odontologia, as impressões, a estereolitografia, as fresagens, tudo isso em conjunto abriu a possibilidade de uma outra odontologia. Né? Você falou na minha apresentação do AFIX,
A FIX é Affordable Fixation, né? A fixação acessível. Sim. O AFIX é um aparelho customizado, personalizado, né? Então, mas para a gente chegar a essa ideia, a esse modelo, né, de aparelho, passa por uma série de tecnologia, desde o escaneamento intrabucal, e aí o scanner é um investimento alto. Depois vem a parte de setup ortodôntico. Já melhorou, o scanner está bem mais acessível. Melhor. Mas se você unir todas aquelas tecnologias, né, e aí a gente pode dizer, a Ciro presta serviço, vocês vão até o consultório, né, às vezes o profissional não quer escanear, não quer comprar um scanner, mas vocês têm aí o serviço, né, de escaneamento, que é importantíssimo, né? Mas passa por um software de setup ortodôntico, né, que você vai movimentar dentes, colocar os dentes no seu devido local, e aí existe uma inteligência, existe uma programação muito grande por trás de um software desse, você movimentar dentes, né. Aí vem as impressoras, né, e a precisão de uma impressora, né, para produzir aí arcos ou mesmo os brackets, né. Vem as resinas, né, que resina que é mais adequada ou biocompatível. Então, nós estamos hoje em uma odontologia high-tech, né, uma odontologia que há 10, 12 anos atrás era incapaz de a gente entender, né, as suas possibilidades. Então, se você perguntar também, Fabiano, que caminho nós vamos seguir aí, na minha área, por exemplo, os alinhadores in-house ou aparelhos customizados, hoje é totalmente possível fazer, né? É possível associações unirem e comprar equipamentos e elas mesmas produzirem para si próprias, em formato de cooperativa de serviço. Então, tem vários formatos que é possível. A gente nós estamos na ABOR lá desde 2008, eu já sugeri lá, eu falei, gente, para não ficar na mão, às vezes, de grandes empresas listadas no mercado de ação, porque a gente sabe que às vezes o serviço gera valor para ela, mas hoje o negócio delas é financeiro, né? Não é muito serviço, são empresas bilionárias, né? E a gente fica na mão, e um custo alto, que tem que ser repassado ao paciente. Muitas vezes você pega esses profissionais, quantos alinhadores você fez de tal empresa, se você for ver, dá para a gente investir em uma cooperativa e fazer um in-house aqui em Goiânia do melhor, né? Custo baixíssimo, né? Com custo menor, com entrega rápida, você faz tudo isso, você contrata ali técnicos, pessoas, né, para isso, tá aí algo para se pensar. A gente está aí para... E a inteligência, eu sei que você é estudioso sobre inteligência artificial, e você trouxe lá atrás também que a terminologia até é errônea, confusa, falar sobre inteligência artificial. Então, assim, me fale um pouco mais sobre esse tema e qual o impacto que pode produzir. Nós vamos ter robôs no lugar dos dentistas? Qual que é a sua opinião sobre inteligência artificial, Yuri? Nós já temos, viu? A gente já tem braços mecânicos, que aí não é nem a inteligência artificial, mas são setups, são programações que já fazem, né? Mas utilizam de ferramentas da IA, biometria, né? Então reconhecer o dente, ver cores e etc. Então utiliza também da IA. Mas já tem braços mecânicos aí que você pode fazer limpeza no paciente, pode fazer uma série de outros. Não só na odontologia, né? A gente está falando aí da telemedicina, né? Da parte de cirurgias com videolaparoscopia à distância, que já é uma prática. Né? Eu vi uma postagem até, foi do Ricardo Amorim essa semana, sobre isso. Então, isso já é realidade, viu, Fabiano? Muitos ainda não tiveram acesso ou puderam ter contato a essa, porque acesso e contato são coisas diferentes, mas muitos não tiveram contato ainda, né, com essa realidade. Mas aí a gente diz, dá para fazer uma viagem à China,
fazer uma viagem aí aos Estados Unidos, em alguns grandes centros, que você vai poder ver algo nesse sentido. Uhum. E, Yuri, mas eu queria saber um pouco mais sobre a radiologia e os usos, a comparação entre, que você é ortodontista, tá? Raiz e tudo mais. Qual que é a sua opinião em relação ao tratamento ortodôntico raiz, né, do uso de brackets e os aparelhos móveis, como o Invisalign, que estão aí no mercado, que também é uma tendência, né? Eu não quero nem fazer, o aluno também já sai da faculdade, não querendo nem usar o aparelho fixo, utilizar a tecnologia fixa, né? Não, já vou para o alinhador. Uhum. Como é que é isso entre seus alunos e a sua opinião pessoal? Se seleciona o caso específico para isso, ou depende do paciente, qualquer caso eu trato com um ou com outro? Qual que é a sua opinião em relação? Alinhadores. Alinhadores resolvem 70% dos casos, 70% daquilo que o caso tem. Vou traduzir. Né? 70% dos casos ortodônticos, né, normalmente a gente tem alinhamento de dentes. E dentro da fase de tratamento ortodôntico, uma das fases é o alinhamento. Tá? Até todo ortodontista fala que é alinhamento e nivelamento. Exatamente. Mas se fosse nivelamento, não seria alinhador, seria nivelador. Né? A gente tem outras fases no tratamento ortodôntico, que é arcos ideais, fechamento de diastema. Se fosse assim, esses alinhadores teriam que chamar retrator, nivelador, né? Mas o nome dele é alinhador. E, de fato, ele resolve somente essa parte, tá? De maneira eficiente, vamos dizer assim. Outros profissionais e algumas empresas têm se desenvolvido para poder melhorar, né, essa questão do uso do alinhador para alguns tipos de movimentos ortodônticos, né? Retração, fechamento de espaços, extrusão, intrusão, né? Impacção de dente, inclinação dentária, né? Ou desinclinar dentes. Então, algumas empresas têm investido muito nisso. Alguns colegas têm se desenvolvido bastante essa habilidade, né, de trabalhar com alinhador, mas a gente tem visto um casamento sem fim, né, do paciente com alinhador. Né? E aí algumas empresas já sabendo disso, e mais uma vez eu posso dizer aqui que grandes empresas que prestam serviço de alinhador, o negócio dela não é o alinhador, é financeiro. Tá? São empresas bilionárias que estão no mercado de ação. Essas empresas conseguem colocar alinhador e fazer refinamentos a cada 5 anos ou no tempo que o cirurgião dentista, ortodontista percebe, uma vida inteira. A gente tem visto pacientes aí usando alinhador, né, 5, 7 anos. Tá? Qual que é a nossa preocupação? Quando a gente fala, como você colocou, ortodontia raiz, eu posso dizer que a ortodontia raiz, ela preocupa em entregar o resultado. Então, tem que ser eficiente. 7 anos para você entregar um resultado não é eficiência. Não. Tá? Então, os brackets, eles ainda são, né, instrumento de trabalho para a gente, que dá resolutividade, com muito controle, muita pesquisa já. Tá? Então, a ortodontia raiz, ela dá o resultado. Existem alternativas a isso. Tá? Então, a ortodontia híbrida, né? Você trabalhar com alinhadores e brackets. Né? Então, você pode pegar uma fase do tratamento ortodôntico, que é alinhar dentes, alinhadores, para utilizar alinhador. Mas quando você vai trabalhar nivelamento, arcos ideais, retração dentária, elásticos, né, intercuspidação, que são fases também de tratamento ortodôntico, talvez o alinhador não entregue o resultado satisfatório. Então, seria interessante entrar ali com o aparelho fixado aos dentes. Né? O paciente, ele pretende estética, ele não quer
prioriza a estética, não quer brackets vestibular. Pode usar lingual, né? Então tem aparelhos linguais. Faz uma intercuspidação, uma retração, algo com o aparelho lingual. Ah, mas ele quer conforto, né? Falar em conforto dentro da odontologia, dentro da ortodontia é complicado, né? Mas aí ele vai ter que optar, porque um alinhador, apesar de ser removível, também não é tão confortável, né? Então, ortodontia raiz não vai acabar. É mais um jargão aí, mais algo que mais uma crença. Mais uma crença, né? Ela não vai acabar. Eu acredito que ela vai partir muito para a customização de brackets, né? Alternativas, né? Ao invés de você colar uma boca toda, não tem como fazer alternativas de tratamento. O tratamento conjugado, né? Híbrido, né? Você põe alinhador, você tem uma fase com alinhador, depois você entra com aparelho fixo para desinclinar um dente, extruir, intercuspidar, né? Então é o que eu brinco. Se o alinhador resolvesse 100%, ele teria que ser alinhador, retrator, desinclinador, extrusor, mas o nome dele é alinhador. Teria que mudar o nome. Ele faz alinhamento. Alinhamento dentário ele faz bem. Você pensa que quais são as inovações ou tendências para os próximos anos dentro da odontologia? Dentro da odonto? A odontologia digital já existe, já está aqueles alunos que pretenderem ficar no passado vão deixar de otimizar e ter mais eficiência no seu trabalho. Né? Então, tudo que diz respeito a radiografias digitais, muito mais rápido. O uso do escaneamento, do tomógrafo, né, dos planejamentos. Exato, tudo digital. Tudo digital. Então, acabou, né? Você colocou aí lá no começo a massinha, né? Acabou. Você vai usar uma inteligência que é a captação, né, de imagem, renderizar essa inteligência, transformar em um arquivo STL com malhas. Aquilo ali você vai poder trabalhar dentro de um software, né? Você já trabalha dentro de um software. Você pode produzir próteses, alinhadores, etc. A parte da radiologia é fantástica, então vocês estão numa área que é incrível, né? Hoje a rapidez, a facilidade, as duas faculdades é tudo digital, tudo radiologia digital, a gente tem tomógrafo nas duas. O aluno tem lá o computador, né, nas bancadas, então a gente consegue fazer uma tomada radiográfica, encaminhar, já está lá na pasta para o aluno abrir com o paciente, maximiza, trabalha aquela imagem para verificar melhor, né, as questões, aquilo que se pretende investigar. E eu brinco, eu falo, olha, vocês conhecem uma câmara escura? Eu falo para os alunos, né? Vocês sabem o que é uma câmara escura? Uma luzinha vermelha, fixador, revelador, água, jaleco manchado. Vocês sabem o que é isso? Os alunos ficam só olhando para mim, né? Não entendem o que eu estou falando. Né? Não podia errar, não pode errar. Aí eu pego um equipamento do tamanho dessa caixa aqui, ó, e mostro para eles. Isso aqui é uma câmara escura. Mas eu vou mostrar para vocês agora o que é uma câmara escura, né? Então, você tem hoje um scanner que escaneia lá, te entrega a radiografia na tela do computador, que substitui uma sala enorme, né? Um monte de... então, você torna o processo muito mais eficiente, né? Você colocou ali na tela, você já lauda, manda tudo ali, manda digital para o dentista que está lá, não precisa mais ter o office boy, né? O papel do office boy, do carrier, daquele que vai gráfica, né? A gráfica, né? A impressora para poder imprimir. Então, a radiologia é fantástica, o caminho é esse, eu acho que é o digital, o aluno que quer entrar aí para alguma especialidade, ele tem que pensar nesse mundo, né? Que torna o seu trabalho mais eficiente. O mundo digital. Yuri, você sabe que nós temos a cultura de participar de eventos, de ser parceiros de entidades odontológicas, e a BOR é uma delas.
Como a Ciro tem contribuído para a BOR, já que você é um dos conselheiros, sempre esteve à frente? Conta um pouco mais aí da nossa parceria. Bom, a gente tem que dizer que a Ciro sempre foi uma investidora, né? Alguém que trabalhou na promoção do conhecimento, da classe, né? Da odontologia, e não só nas instituições de ensino, né? Vocês participam com a gente de eventos científicos, jornadas, mas também na ABOR. A gente sempre contou com a Ciro para estar com a gente na associação, indicando palestrantes, nas feiras, trazendo a tecnologia que eles trabalham, né? E ali a gente tem hoje 116, 120 associados, né? Ortodontistas no estado, e são pessoas que que enxergam a Ciro como uma grande parceira, com empresa que entrega muita qualidade, com eficiência. Então, a maneira da ABOR, que aí é uma pessoa jurídica, né, e seus associados, ter a Ciro, é realmente uma empresa que promove a odontologia, que fortalece os laços, né, da odontologia, promove conhecimento, e a gente pretende seguir com essa parceria, fomentar isso por um longo tempo. Obrigado, Yuri, pelas palavras. E a gente já está caminhando para a reta final, e muitos aqui estão nos escutando, não são seus alunos, mas que gostariam de receber uma dica, uma orientação de ouro, né, para quem está se formando. Qual que seria a dica de ouro sua como professor, como profissional, como alguém que é educador, gestor da educação, tudo resumido em um ser chamado Yuri Castro? O que você poderia contribuir para esse profissional? Procure fazer sempre mais do que aquilo que você se propõe, né? Isso, na verdade, é margear ou sair da zona de conforto. Então, procure sempre fazer mais, porque quando você faz mais, você vai buscar conhecimentos, né, além daquilo que você já tem, e você gera valor para si mesmo, tá? E aí eu quero acrescentar, Fabiano, hoje nós estamos à frente de 2 instituições de ensino, a Faculdade Integra, Caldas Novas, e o Centro Universitário Fazan, a Unifazan, aqui em Goiânia. A gente sempre procurou, né, nós discutimos aqui a questão da gestão, mas um ponto que é importante, e eu trago isso como princípio, é a gente oferecer ao nosso aluno o que é o melhor e diversificar os conhecimentos dele, para ele ter a capacidade de escolha. Então, a proposta hoje da Unifazan e da Integra, e isso passa pela dica, procure instituições de ensino que vai te propor isso, é que a gente forme um excelente generalista. Perfeito. Então, isso passa por qual ponto? Ele tem que saber, né, nós temos aí 21, 23 especialidades odontológicas, mas ele tem que passar por todas elas, mesmo que algumas apenas pelo conhecimento, e não se desenvolva as habilidades manuais, como implantodontia, a ortocorretiva, porque é um outro mundo. Mas ele tem que saber as especialidades para ele estar lá na ponta e poder, então, atender um paciente como um excelente generalista. E também escolher lá no final da sua faculdade aquilo que ele de fato quer seguir como especialidade, caso ele queira seguir como especialidade. E aí tem alguns pontos importantes, né? Quantas vezes eu já escutei de alunos, falei assim, eu quero fazer odontologia, eu não quero ser um patologista. Eu quero fazer odontologia, eu não vim aqui para ser um anatomista. Eu quero fazer odontologia,
eu não vim aqui para ficar aprendendo diagnóstico. Diagnóstico, aí entra a sêmia, patologia, estomatologia, e a formação de base para o cirurgião dentista é de extrema importância e pode ter certeza, é um diferencial. É ela que vai dar a base para as disciplinas clínicas, né? Então, dentística, endo, prótese, cirurgia, pério, odontopediatria, aorto, implante, disfunção, etc. O aluno precisa de uma boa base de diagnóstico, precisa de uma boa base de patologia, precisa de uma boa base da sêmio, porque senão ele não consegue deslanchar. E a gente tem isso muito forte lá dentro das duas instituições. E aí vem uma preocupação. Nós temos visto vários currículos priorizando as especialidades em detrimento a essa formação básica. Né? E outra preocupação, o aluno hoje ele está muito focado na especialidade. Agora há pouco a gente falou da harmonização orofacial. Né? Então o aluno já entra querendo harmonização orofacial e ele passa a excluir e dar menos importância a tudo isso que a gente falou agora. Né? A propedêutica de maneira geral, o diagnóstico passa pela radiologia. Né? Então, como exercer as especialidades sem saber interpretar uma radiografia? Né? A gente vê, às vezes, alunos com formações deficientes, chegam lá na faculdade por transferência, tem algumas dificuldades, prescrevendo ali uma radiografia extrabucal, quando na verdade tem que fazer uma intrabucal. Né? Então, sem noções básicas ali de atuação como profissional. Então, qual que é a dica de ouro? Dica de ouro. Né? Isso. Procure se informar. Vai lá, conheça, pega o currículo, leia as ementas, né, da instituição de onde você está, para você entender o curso e onde você está inserido. Né? Então, da mesma maneira que você está entrando ali para estudar odontologia, estude o curso previamente. Vai lá e entenda que curso que é aquele. Compare e procure aquele que de fato vai formar um cirurgião dentista excelente generalista. Yuri, as suas duas instituições, você tem pós-graduação, você tem cursos de aperfeiçoamento? Para quem já está no mercado aí, o que você tem? Qual serviço? Temos. Fabiano, na odontologia a gente tem curso de gestão, um Plínio, né? De São Paulo, já há muito tempo aí, desde 2012 a gente tem uma parceria. Recentemente, depois da pandemia, existe uma dificuldade em fechar turmas, porque tem muitos cursos online, né? Então sim, as pessoas... Mudou. O presencial hoje fica mais complicado. Mas é uma boa estratégia para network, né? O presencial, né? Para você criar laços, né? Agora, das especialidades, a gente tem endo, nós temos lá um curso prêmio de cirurgia, um curso avançado em estética periodontal, professor Luiz, Gustavo, excelente, curso prêmio lá do Alexandre Belotti, endodontia, equipe da professora Kelly, a equipe de endodontia. Nós temos também outros 3 cursos, né, com a equipe Personalité, que é pério, implante e prótese. Então, aqueles que têm interesse em fazer reabilitação, tá aí, são 3 excelentes cursos. E eu acredito aí, a gente entende, a gente acompanha, são cursos focados realmente na formação dos alunos especialistas. A instituição ela oferece uma infraestrutura interessante para quem quer fazer, com tomógrafo, né, e com a radiologia digital, tudo aquilo que a gente falou aqui, as clínicas adequadas, bons professores. Então a gente tem essa. Fora a odontologia, a gente tem outros cursos também, né? Então, aqueles dentistas que talvez queiram sair um pouquinho da sua área de conhecimento, pode fazer gestão de pessoas, a gente tem lá gestão de pessoas, tem empreendedorismo, né? A gente viu profissionais no passado fazer lá, a gente teve no passado ciência política e economia, né? Um curso online, inclusive, né? Então, tem outras áreas de conhecimento que a gente oferece também pós-graduação. Né? Bem completo, né, Yuri?
Parabéns, viu? Pela estrutura, pelos profissionais aí. Muitos deles vão vir aqui no podcast. O Samuel e a Kelly estão convidados. A gente está com um bloco aqui de casais na odontologia, né? Bacana. A Érica e também o Alexandre vão vir aqui. Enfim, todos os profissionais que você citou aí, né? A gente conhece e são excelentes profissionais. E quais seriam as habilidades que um profissional hoje, um cirurgião dentista recém-formado, ele tem que desenvolver para ser o melhor dentista do mundo, o melhor dentista para os seus clientes? Quais habilidades? Boa pergunta. É relativo, né? A gente estava falando de sucesso agora há pouco. Sucesso também para alguns é um conceito muito relativo, né? Aquilo que te traz o sucesso. E ser o melhor dentista do mundo, para alguns também é relativo. Né? Mas as habilidades, falando em habilidades. Né? A gente tem aquela habilidade que é do nosso core, que é da nossa profissão, né? Então não tem jeito, né, de não desenvolver habilidade manual. Habilidade técnica, né? A técnica manual, a sensibilidade artística, né? Habilidades com a arte, né? Enxergar cores, ver harmonia, né? Então essa não tem como fugir dela. E essa é básica, né? É a básica. Sem isso está fora. E essa você adquire como? Na faculdade. A faculdade ela tem que te ofertar meios para você desenvolver essas habilidades. Tá? Agora, existem outras habilidades, né? A questão interpessoal. As habilidades comportamentais. Comportamentais. Então, você tem que desenvolvê-las também, né? Porque você vai tratar com gente o tempo todo. Não são manequins, né? Não é laboratórios pré-clínicos. São com pessoas que têm história e têm um universo, né? Cada cabeça é um universo. Então, você tem que saber lidar com esse universo, que é o universo das pessoas. Habilidades de gestão, tá? Que passa por essa. Né, passa pela questão comportamental, você tem que desenvolver, mas a gestão não pode faltar. Né? Por mais que você seja um prestador de serviço na área, né, prestador de serviço aos próprios colegas, você tem que ter a sua gestão. Né? Você tem que ter seu estoque, você tem que ter seu prolabore, você não vai negociar com o paciente, mas você vai negociar com o seu colega. Né? Você vai gerar valor para o seu colega. Ele vai entender, você tem que entender, vou ocupar o tempo do seu consultório tanto, mas eu vou entregar resultado para você, vou te devolver um paciente satisfeito, um paciente que quer fazer com você, porque tem aqui um outro prestador de serviço que faz um bom trabalho, então a gente entra como parceiro, e você tem que saber negociar isso, né? É negociação. Tá? Então essas habilidades não podem faltar. E como a gente já havia falado, a odontologia talvez seja a profissão que mais exige habilidades em campos diferentes. Né? É uma lista, né? De comunicação, empatia, trabalho em equipe, finanças, né? Entender de finanças. Exato. Também. Que entra a gestão. Não tem gestão, jeito, está dentro da gestão. Bom, Yuri, você gostaria de deixar uma frase final, alguma citação, enfim, o que você poderia dizer aí para nossos ouvintes? Eu acho que o primeiro passo é sonhar. Né? Então, para aquele aluno, para aquele que está ouvindo esse podcast, e aqui eu tenho certeza que a audiência sempre vai ser muito qualificada. A gente coloca para vocês que nunca deixem de sonhar. E, a partir do sonho, procure praticá-lo, colocar em prática, né? Trazer ele à realidade. Isso faz com que gere valor, movimente, e você tenha vida. Né? E a vida nada mais é aquilo que está entre o nascer e o morrer. Você tem que ter vida. E o sonhar e colocar em prática te traz aí
muita vida. Uhum. E eu gostaria de deixar aqui uma mensagem de um economista britânico, Sir Arthur Lewis, que ele diz o seguinte, que a educação nunca foi despesa. A educação sempre foi investimento com retorno garantido. Eu acho que resume tudo o que a gente conversou, né, sobre investir na profissão, investir num excelente curso de odontologia e prestar um excelente serviço à população. E agora chegamos ao momento que os nossos convidados mais amam, que é da entrega aqui de um presente ofertado pela Dom Rico, representado aqui por Ricardo Avelino, que é um colega nosso, né, que teve em alguns episódios anteriores aqui, e que eu gostaria de te entregar, doutor Yuri, por favor, abre essa caixa aí. Eu quero aqui, viu, Fabiano, além de ter sido uma manhã muito prazerosa, né, também mandar o nosso abraço ao Ricardo, cirurgião dentista. Cirurgião dentista, colega nosso. Tem uma história, empreendeu aí fora da odontologia. Está aí um outro exemplo. Eu acho que os nossos colegas, e aí entra naquela questão da rotina do consultório, né? Saia da rotina do consultório, entenda o mundo e a vida lá fora, né? Não se limite apenas a isso, né? Então, parabéns, Ricardo. Vou sentar lá com a minha esposa, a gente vai curtir esse momento aí com aquilo que você propõe aí para nós. Tenho certeza que, como você faz também odontologia, que é algo de alto nível, né? Temos aqui um docinho de leite, bacana. Eu acho que ele mandou um queijinho para você também. Biscoito, queijo, não pode faltar, Santa Luzia, queijo tropeiro. Pode deixar, hoje eu dou notícia para vocês. Aproveitar que a gente está gravando aqui num sábado, um sábado atípico em Goiânia, um sábado que amanheceu garoando e frio, né? Eu acho que tem tudo a ver. Já estou com o meu vinho lá reservado, nós vamos abrir e se deliciar aqui com o teu presente. Obrigado, Ricardo. Obrigado a Ciro, que por meio do Ricardo pôde nos presentear. Estou aqui à disposição, Fabiano. Quando precisar, a gente está aqui para falar de educação, odontologia, gestão, sempre à disposição. Eu que agradeço aí, foi assim grandioso, né, a sua contribuição para todos da odontologia, né? E gostaria de pedir, solicitar aos nossos ouvintes que sigam nossas redes sociais. Aqui no cantinho aqui tem um QR Code, um QR Code para vocês seguirem nossas redes, curtirem e divulgarem aí para os seus colegas, para os nossos colegas cirurgiões dentistas, tá bom? Muito obrigado, até mais, até o próximo.